A palavra de Deus, ela é viva, por isso que ela se atualiza todos os dias. Se nós lermos ela e o mesmo versículo, talvez, por exemplo, que nós estamos lendo hoje, e lermos ele daqui um ano, por exemplo, ele vai falar outra coisa. Nós vamos ter mais coisas para falar, ou coisas diferentes das quais nós não vimos naquele momento, mas que Deus vai estar revelando naquele momento. Por isso, a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós hoje. Hoje, nós vamos ler 2 Reis 18, 1 e 2, né? Voltamos ao livro de Reis e vamos dar sequência a essa meditação que nós estamos em ordem cronológica. Por isso que a gente vai salteando os livros, porque a gente está falando exatamente o que aconteceu em cada período, em cada momento. Vamos pedir, antes de tudo, a direção? Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho eu peço que o Senhor fale conosco, nos dando e abrindo o entendimento para a Tua palavra. Eu te agradeço pela oportunidade que nós temos de ter essa palavra em nossas mãos e podermos meditar através dela. Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, a visão espiritual e principalmente os nossos ouvidos da fé. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, ele começa assim. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filho de Zacarias. O comentário do 1 diz assim: Ezequias é avaliado como rei de grande importância para Judá. Prova disso é o espaço nas escrituras reservado a ele. Diferentemente de muitos monarcas de Judá e de Israel, que são citados somente em breves relatos. Reis como Nadab, Acasias, Elá, Zacarias, Zinri, Salum, Pecaías, Amon, Abias, Joacás e Joaquim desobedeceram a Deus. Por isso suas histórias se resumem apenas a fez o que era mal aos olhos do Senhor. Em todo tempo o ser humano é avaliado pelo Todo-Poderoso, que lhe concede a chance de escolher entre o que é bom e o que é mal. No entanto, deve ter a consciência de que, com suas ações, está semeando para o seu futuro. Ezequias marcou a sua história, no seu tempo. E agora a gente vai aprender o que nós podemos tirar de lição através da história deste rei. E agora vamos para 2 Crônicas, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filho de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Então, há um padrão. O padrão era aquilo que Davi fez. A gente sabe que Davi errou muito, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, se ele seguiu conforme aquilo, então ele obedeceu a palavra de Deus. O 3. Ele, no 1º ano do seu reinado, no 1º mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então, olha só, a primeira coisa que ele fez foi, o primeiro ato, foi voltar-se para a casa de Deus, que estava fechada. E assim tem muitas pessoas que não valorizam a casa de Deus, o lugar de adoração a Deus. O 4. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. O comentário do 1 ao 4 diz: Ezequias se tornou um dos maiores reis de Judá devido à sua total confiança e dependência de Deus. Enquanto Acás foi rebelde ao buscar o socorro junto aos ídolos e por isso levou Judá à ruína, Ezequias foi sábio e levou a nação à restauração. Ele priorizou sua comunhão com Deus e iniciou a reforma espiritual em Judá, por meio do resgate da prática da lei mosaica e dos valores do serviço sagrado. Já no 1º mês de reinado, abriu as portas da casa do Senhor e levou o povo, os sacerdotes e os levitas, a se santificarem, removendo todo o pecado e a apostasia que havia entre eles. Ezequias fez isso porque muitos reis de Judá haviam desprezado e profanado o templo e as leis cerimoniais. A partir daí, Judá prosperou novamente. Isso significa que a comunhão com o Altíssimo e o único caminho para uma completa restauração em todos os aspectos.
Uma coisa que eu acho interessante aqui, né, que a gente não pode desprezar, é que ele faz questão de falar de quem ele era filho, mas não cita o pai. Na verdade, ele cita a mãe, o nome da mãe, né, Abia. Então, eu acredito que ele teve uma forte influência da sua mãe com respeito à fé, a voltar aos valores, né, principais de Israel. No 5, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. O comentário do 5. Tirai do santuário a imundícia. Durante o reinado de Acás, a nação havia se corrompido totalmente e se transformado em uma terra de paganismo e iniquidade. Não havia mais adoração no santuário, e sacerdotes e levitas haviam sido desprezados e perseguidos. O templo também estava deteriorado e havia sido profanado com a colocação de objetos idólatras em seu interior. Acás se desfez de muitos utensílios sagrados, como o altar de bronze, por exemplo. Em seu lugar, ele edificou um altar pagão semelhante ao do templo dos deuses assírios. Ezequias se dispôs a trabalhar para mudar isso. Além dessa restauração física, ele despertou espiritualmente a classe sacerdotal, pois sabia que não tinha como avivar a fé do povo se primeiro os sacerdotes não fossem reavivados. Assim, o rei convocou todos a se santificarem para que a partir daí se tornassem aptos a fazer a obra de Deus. Então, de fato, ele estava ouvindo a voz de Deus e seguindo a direção divina. Isso é bom. No 6, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. O comentário diz: apagaram as lâmpadas. O candelabro aceso não era uma fonte de luz somente para o templo, mas para toda a nação, pois sua chama representava a presença do Altíssimo entre o povo. Descumprir a ordem divina e apagar as lâmpadas era o mesmo que dizer que a companhia de Deus não era mais desejada. Nos dias atuais, essa chama representa o Espírito Santo, que traz luz e vida para quem o possui. O cristão que despreza a sua voz por preferir levar uma vida pecaminosa, o extingue dentro de si. Olha lá, 1 Tessalonicenses 5,19. Não extinguais o Espírito. Continuando o comentário, enquanto o Espírito permanece aceso dentro da pessoa, ele a ilumina, guia, convence, enfim, faz uma obra perfeita em seu interior. Mas, ao ser apagado, a alma fica em completa escuridão. Então, hoje nós vemos pessoas que por vezes até ignoram o fato dela ter ou priorizar o Espírito Santo. Ela prioriza as demais coisas, mas não prioriza o reino de Deus. Consequência é que ela vai estar na igreja de uma forma totalmente religiosa, tentando vencer o inferno, tentando vencer o diabo, tentando vencer o mundo, mas sem conseguir. Por quê? Ela está lutando do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, que não vai funcionar. Continuando, no 8. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jalelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel.
Dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Emém, Jeuel e Simei. E dentre os filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram os seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme ao mandado do rei pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora o pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cédron. Sabe, tô pensando aqui, né? Quantas coisas aqueles homens de Deus acharam dentro do templo indevidamente. Agora imagine se você resolvesse olhar para dentro do seu coração, quanta coisa você acharia ali dentro. Por isso que a nossa vitória, né, ela começa por limpar o templo. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala que esse corpo, nós temos um corpo. Esse corpo que nós temos, ele é templo do Espírito Santo. Ou ele é templo de espíritos imundos. Quando eu decido lavar meu coração, e o que lava ele é o sangue do Senhor Jesus, purificando, então ele se torna habitável pelo Espírito de Deus, que é santo. O 17. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus utensílios. Também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora, na sua transgressão já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino e pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. Hoje a gente sabe que o sacrifício dos animais não era suficiente para resolver a questão do pecado. Porque, por exemplo, quando eles sacrificavam um animal, a pessoa que iria sacrificar aquele animal, normalmente ela tinha que olhar nos olhos daquele animal, quer dizer, transferindo a sua culpa para aquele animal, e assim como o pecado, o salário dele é a morte, então aquele animal morreria em meu lugar. Agora imagine, eu vi aquele animal morrendo, aquele animal inocente, eu vendo a morte nos seus olhos, e então eu não voltaria mais a pecar. Mas a gente sabe que no passado eles faziam muitos sacrifícios de animais, porém voltavam a pecar novamente. Aqui no caso, eles estão apresentando esses sacrifícios todos para a remissão. E aí você entende o porquê do sangue. O sangue, ele purifica, né? O sangue do inocente pelo culpado. O Senhor Jesus, ele então resolveu essa questão. Ele morreu no nosso lugar na cruz, derramando todo o seu sangue por nós, nos purificando dos nossos pecados. Por isso hoje nós achamos o perdão em Jesus Cristo. Ele, só Ele, pode realmente nos perdoar. Por isso, não tem pessoas caridosas, por mais atitudes boas que você tenha, por mais que você possa ser uma pessoa boníssima, infelizmente, isso não te salva. A única coisa que pode salvar você é Jesus Cristo. No 25, e pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade,
o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto, e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei e todos quantos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que o louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente, e o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias dizendo: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. Então, olha que importante isso aqui, ó. Todos os dispostos de coração. Por isso as nossas ofertas, elas têm que partir do nosso ser, da nossa vontade em querer honrar a Deus, né? Deus gosta, Deus se alegra, Deus ama o que dá com alegria. Quer dizer, aquele que vem não por uma necessidade, não porque queira mostrar para os outros, mas porque quer agradar a Deus. No 32, e o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas sagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Quer dizer, de quem que se esperava mais? Dos levitas ou dos sacerdotes? Né? Dos sacerdotes, naturalmente. Mas eles tinham o coração mais limpo do que aqueles outros. No 35, e houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez esta obra. Os levitas, então, se superaram com relação aos sacerdotes. Já no tempo do Senhor Jesus, ele falou sobre os escribas, os fariseus, os sacerdotes da época. Eles já estavam tão corrompidos, né, pelo poder, pelo dinheiro, pelos bens materiais, as coisas terrenas, que eles não conseguiam reconhecer sequer o Senhor Jesus como Deus. Sabiam quem ele era e o que ele veio fazer, mas não o aceitavam, porque não queriam perder os benefícios que o seu cargo trazia. Então, da mesma forma, eu vejo os sacerdotes daquela época uma resistência neles em querer se entregar para Deus. Hoje, nós vemos isso de uma forma tão generalizada no meio do povo, dos oficiais da igreja, quer dizer, muitas pessoas que poderiam se entregar mais para Deus, e nós vemos o contrário, elas resistindo a essa entrega. Por isso, você não pode errar porque o outro está errando. Não justifique seu erro pelos outros. Se você pode fazer o certo, faça o certo. Plante o que é bom, porque lá na frente você vai colher. Não é o título que faz diferença, não é o título de obreiro, de levita, de pastor, de sacerdote, não importa. O título é dado pela instituição como forma de organização, mas a verdade, o que importa mesmo é que você seja um filho de Deus. Só os que nascem de Deus é que vencem. Vence o mundo, vence o diabo, vence tudo. Então, lute para que isso aconteça com você, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Dê o seu gosto ao vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. Põe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida ou acrescenta alguma coisa da qual me pulou, saltou e eu não falei, tá bom? Fique bem, Deus abençoe.